Eu decidi trazer essa aula para vocês, esse tema sobre infiltrações, que é um dos desafios que nós profissionais enfrentamos no nosso trabalho. E nada como conhecer os motivos pelo qual isso acontece, para a gente conseguir evitar que isso aconteça. Então, quando a gente conhece ali profundamente aquele assunto, a gente estuda, pesquisa, na verdade, quando a gente aprende, né, através de um método eficaz, a gente se liberta, gente, de todas essas dores de cabeça que a gente tem. Então, o motivo dessa aula é explicar os motivos da infiltração para que você não tenha esse problema, que você não sofra com isso. Mas antes, vamos esclarecer o que é uma infiltração, Simone? O que é isso? Infiltração, gente, é o descolamento do gel, do produto, da nossa unha natural. Então, quando descola, ali se torna uma porta de entrada para micro-organismos, comida, né, produtos de limpeza, e aí pode prejudicar a nossa unha natural, pode causar onicomicose, né, que é o problema com os fungos. Então é realmente algo sério, precisa da nossa atenção, né, para que isso não aconteça, para que a gente não tenha esse tipo de problema. E na maioria das vezes, o motivo é algo simples, que às vezes a gente passa despercebido, ou talvez ninguém nunca nos ensinou, né, que deve ser assim, e aí a gente acaba cometendo alguns erros que causam, né, a bendita infiltração. E eu tenho uma notícia boa para você. Se por um acaso você já é uma profissional e você enfrenta esses problemas com relação à infiltração, eu vejo que é uma tendência muito grande, né? A profissional sempre ficar se culpando, sempre achando que a culpa é da profissional. Muitas vezes é, mas muitas vezes também a culpa é da cliente. Então é tão bom quando a gente fica sabendo disso, porque a gente consegue explicar isso para a cliente, a gente consegue mostrar que ela tem uma parcela de responsabilidade ali no cuidado com o alongamento, e a gente vai conseguir orientar, né, as nossas clientes. Então é importante a gente entender todos esses detalhes. E já adiantando para você, a próxima aula eu vou demonstrar como faz a remoção de uma infiltração, tá? Eu vou mostrar para vocês na prática. Só que antes eu preciso explicar para vocês o que causa a infiltração, para vocês evitarem que isso ocorra, né? Então vamos começar com os motivos causados pelas profissionais. O primeiro motivo, que é o que mais acontece, é a má preparação da lâmina ungueal, da unha natural mesmo da cliente. A nossa unha ela é composta por queratina, né, que é uma célula, uma proteína que o nosso corpo produz. O objetivo dela é a proteção ali da ponta dos dedos. E essa queratina, ela se agrupa como se fosse papéis empilhados, como se fosse várias folhas de papéis ali, uma em cima da outra. E a última camadinha ali da nossa unha, o nosso corpo produz um lubrificante. Sabe aquele brilho natural, né, da nossa unha, que a nossa unha já tem naturalmente? Então aquilo ali, gente, é uma oleosidade natural da nossa unha, assim como o cabelo. O nosso cabelo, na raiz, automaticamente, vai passando os dias, não vai produzindo essa oleosidade? Alguns mais, outros menos, mas isso é real. A nossa unha também. Então aquele brilho natural da unha, ele precisa ser removido para a gente conseguir melhorar a aderência dos produtos na unha natural. E claro que tem que ser feito da maneira correta e com muito cuidado, porque a última camada, como eu falei, é esse brilho natural. As outras camadas são as camadinhas de queratina, as folhas daqueles papeizinhos empilhados, como eu falei para vocês. Então, ao tirar esse brilho natural, essa oleosidade natural da nossa unha, a gente não pode remover nenhuma camada de queratina. Então, essas folhinhas, elas têm que se manterem ali intactas. Então, a gente não pode remover. Por isso, tem que ser feito da maneira correta, tá? Além dessa oleosidade natural que a nossa unha tem, ali na área da cutícula, bem próximo às pelinhas da cutícula, é natural que a nossa unha ela tem um acúmulo maior de peles. Aquelas que são transparentes, que a gente só consegue ver quando a gente vem empurrando com a espátula. Você já notou essas pelinhas? Então, essa oleosidade, esse brilho natural e essas pelinhas ali próximo da área da cutícula, inclusive a própria cutícula, que fica ali grudadinho na unha, elas precisam ser removidas, tá? A quantidade correta, em toda a dimensão ali da nossa unha, precisa ser removido, porque senão o nosso alongamento não vai aderir na lâmina. E aí, se ele não gruda na nossa unha, ele vai descolar e aí vai causar infiltrações, vai ficar essa porta de entrada como eu expliquei para vocês. E o risco disso é muito grande. Então é muito importante a gente fazer essa preparação da unha natural da maneira correta. No meu curso eu explico em detalhes, tá, como a gente fazer de uma maneira mais rápida possível e de uma maneira mais cuidadosa possível para a gente proteger mesmo a unha natural da cliente. Então esse é o primeiro motivo. Quando a gente não faz essa preparação da maneira correta, acontecem as infiltrações. O segundo motivo de infiltração é a umidade nas unhas. Você precisa entender que
que o alongamento, ele não combina com água, com umidade, tá? Essa unha, ela tem que estar bem limpinha, bem sequinha. Então, em todo o processo, desde o início ali, de todo o passo a passo, até a finalização, a gente não usa água, tá? É muito importante. A gente só vai usar água quando a gente finaliza ali o alongamento. Aí é tranquilo, pode usar água naturalmente. Mas no processo, nós não podemos colocar umidade nessa unha. Então, quando você aplica a água, borrifou a água ali, essa unha ela vai absorver. A nossa unha é como se fosse uma esponja. Então, ela absorve a água e ela fica ali por um tempo com essa água ali, entre essas camadinhas de queratina. Então, até ela sair, você já fez esse alongamento e, na verdade, ela não vai sair. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o alongamento descolar ali da unha. Então, ela vai ficar entre ali o alongamento e a unha natural. Por isso, a gente não pode usar água em nenhum momento ali durante o processo do alongamento. Uma outra causa de infiltrações é usar produtos, os preparadores de baixa qualidade. Então a gente precisa ficar muito atento aos produtos que a gente usa. No início do processo do alongamento, a gente usa os preparadores. O que é? É o desidratador e o adesivador, né, que a gente chama de primer. A função do desidratador é remover a umidade que fica ali, ó, entre as camadinhas de queratina. Esse produto, ele tem que ser um produto de boa qualidade para ele conseguir cumprir essa função. Se você usa um produto de baixa qualidade, ali na composição, ele vai ter várias substâncias ali misturadas que vão atrapalhar essa ação, essa função do desidratador. Ele se torna um produto que não é puro. Ele muitas vezes contém solventes e outras químicas que atrapalham essa adesão. Então é importante a gente conhecer a procedência do produto e usar um produto de qualidade. O primer é da mesma forma. A gente passa o primer e ele forma uma película, como se fosse uma fita de dupla face. Ele vai adesivar, ele vai melhorar a aderência do gel, dos produtos que a gente vai usar ali para alongar, com a nossa unha natural. Então os produtos vão ficar bem grudadinhos, sabe? Então é necessário que esses produtos sejam de boa qualidade para eles cumprirem essa função. Um outro motivo que é muito comum de causar as infiltrações, né, esses descolamentos, é o gel encostado ali na área da cutícula. Então a gente precisa tomar muito cuidado, tá? A química do gel, o gel ele foi estudado e foi desenvolvido para grudar na nossa unha. Então ele adere em queratina, em unha e não em pele. Então se você encosta o produto lá na cutícula, que é pele, o que vai acontecer? Ele vai desgrudar. Ele desgrudou da pele, vai formar uma porta de entrada, vai formar um buraquinho ali. E esse buraquinho vai só aumentando, vai só descolando da unha e formando as infiltrações. Então é importante isso, a gente não encosta produto na pele em nenhum momento, tá? No meu método eu ensino exatamente como fazer isso, para não ter o risco do produto ficar escorrendo, sabe? De ficar dando aquele trabalhão. Então, por isso é importante a gente entender a quantidade certa de produto colocada nos lugares certos. Mas os motivos de infiltração, eles não são causados somente pelas profissionais. Como eu falei para vocês, existem alguns motivos que são causados pela cliente. Um dos motivos é a unha natural da cliente, né? É a genética dela. Tem unhas que são mais oleosas, mais úmidas. Sabe aquelas clientes que têm sudorese nas mãos? Que a mão está sempre transpirando? Aquilo também está ali em contato com a unha natural. Então é uma unha geralmente mais rosada, mais parecendo que está sempre molhadinha, mais flexível, com a pontinha ali mais transparente. Então geralmente essas unhas têm uma dificuldade grande de aderência, de grudar o produto na lâmina. E aí ela começa a descolar e vem causando as infiltrações. Então esse é um dos grandes motivos também de infiltração. Então faz uma avaliação na unha da sua cliente. Eu oriento lá no método como fazer exatamente nesses casos, nessas unhas que são mais oleosas. Existem produtos específicos que a gente vai concentrar, que a gente vai usar nesses casos para melhorar, né, essa aderência dos produtos nessas unhas oleosas. Outro motivo que muitas vezes as clientes, dependendo do hábito dela, ela causa sim infiltração e às vezes ela nem sabe. E por isso nós, como profissionais, precisamos orientar a nossa cliente. Então tem clientes que têm o hábito assim contínuo, diário, de mexer muito com água ou produto de limpeza. Claro que lavar ali uma quantidade de vasilha, fazer algum trabalho em casa não tem problema, isso aí não vai causar infiltração, não vai prejudicar o alongamento. Mas pessoas que estão o dia todo em contato com água, que trabalham com isso, o risco é grande dessa unha começar a infiltrar.
E também os produtos de limpeza. Produtos de limpeza são produtos fortes. Então, quando aqui no espaço, quando a cliente ela tem esse hábito, a gente sempre faz essas perguntas antes, né? Essa ficha de anamnese, essa consultoria inicial, a gente orienta a cliente a estar sempre calçando luvas. Então, toda vez que ela for mexer com água, colocar luvas, né, para proteger ali o alongamento. Então, aí geralmente a gente evita muito essas infiltrações nesses casos. Outra atitude que a cliente tem, que parece inofensivo, mas não é colocar a unha na boca. Isso acontece muito com aquelas clientes que roem unhas. E mesmo se ela não tá roendo as unhas, mas ela vem ali e coloca, ó, os cantinhos, fica tirando aquelas pelinhas dos cantinhos, né, arrancando com o dente, a saliva vai entrar em contato com a unha e vai causar essa infiltração. E além disso, quando a cliente está ali forçando os cantinhos, a força, a pressão dos dentes, ele vai empurrando a nossa unha. Como a nossa unha é flexível, o alongamento ele não acompanha essa flexibilidade e aí o alongamento começa a descolar. Então tá vendo que são detalhes que fazem a diferença? Então por isso que a gente precisa conhecer, a gente precisa entender, né, como proceder para a gente ter um resultado de excelência. Outro motivo é quando as unhas são bem roídas. Então a unha que tem uma base curta, ela não tem um suporte, a força necessária para segurar, para firmar mesmo esse alongamento, para sustentar o alongamento ali em cima. Então esse alongamento acaba ficando mais pesado e tudo que ela for fazer, esse alongamento vai abalando lá em cima, ali ó, próximo à área da cutícula. E aí ele começa a descolar também. Então o ideal é que em unhas roídas a gente faça um alongamento menor, até a base dela embaixo ir crescendo, né, a unha natural dela ir crescendo. E aí ela vai conseguir sustentar melhor o alongamento. Só para vocês verem, uma atitude simples e que faz toda a diferença na aderência do alongamento quando a sua cliente chega para ser atendida, antes de você iniciar ali o processo, você pede a sua cliente para ir até o toalete e lavar as mãos. Eu sempre indico lavar as mãos com detergente neutro. Já viram tanto que o detergente ele é bem desengordurante? Então ele vai limpar bem a unha da sua cliente, vai limpar bem as gorduras, né? Até a oleosidade natural da unha da cliente. Então, quando você pede a cliente para fazer isso também evita muito as infiltrações, evita muito também o risco de contaminação. Às vezes a cliente passou ali um hidratante mais oleoso, que ficou bem grudado nas laterais, bem acumulado nas laterais. Mesmo que ela lavou a mão anteriormente, é importante ela fazer essa lavagem bem no início, bem ali, logo antes de começar, né, o processo do alongamento. Então é isso, é muito importante a gente ter isso em mente, anotem tudo isso aí que eu falei, que isso vai trazer uma tranquilidade, uma facilidade para você colocar em prática, né, todo esse passo a passo, tudo que eu falei, você vai ter uma atenção ainda maior, né, quando você for desenvolver o seu alongamento, para evitar que isso aconteça, né, as temidas infiltrações. E também para você orientar a sua cliente. Então, com tudo isso em mente, agora você vai ter um outro posicionamento. Você vai explicar para a sua cliente quais são os motivos, por que que isso acontece. E no método Alongare eu explico em detalhes cada motivo desse na prática. Eu mostro para vocês o que fazer, como colocar em prática cada ponto desse. Então, vai ter aula de composição de produtos, né, os melhores produtos do mercado, quais são as qualidades desses produtos, quais são as vantagens, né, de ter um produto de excelência. Lá vai ter aula específica sobre como evitar as doenças, o que é uma dermatite, tem a dermatite alérgica e a dermatite de contato, qual é a diferença? Você vai entender o que é uma onicólise, o que é uma onicomicose, então a diferença desses termos, o que causa, como evitar. Então é muita informação, né? Seria praticamente impossível conseguir passar para vocês aqui nesses dias de aulas. Mas com tudo que eu passei aqui, com certeza já vai te ajudar muito a você melhorar o seu atendimento, melhorar os problemas de infiltrações, melhorar a sua estrutura, né, deixar ela mais resistente, mais fininha, mais delicada, agradar mais a sua cliente. E tudo isso faz com que você fidelize a sua cliente, ela esteja ali sempre com você, porque você vai ter um diferencial.